Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações e que a Virgem Maria, Senhora Imaculada, interceda por vossas vidas neste dia. Hoje é sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Estamos no dia 18 de setembro de 2020. Primeira leitura da liturgia de hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos do 12 ao 20. Salmo responsorial. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que a luz do Divino Espírito Santo ilumine nossos corações e nossa mente para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Na primeira leitura, Paulo recorda a comunidade de Corinto que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Nossa fé é vã. Porque é um elemento, um artigo essencial da nossa fé, a ressurreição dos mortos. Para Paulo ter escrito isso, a comunidade de Corinto, logo no início da igreja primitiva, significa que já naquele tempo existiam aqueles que duvidavam, colocavam em xeque a ressurreição de Cristo. Não precisa você ficar assustado, espantado, escandalizado com isso, uma vez que no próprio Evangelho já tem menção a respeito de uma negação da ressurreição de Jesus. Esse texto cheira Páscoa, nos lembra muito o tempo pascal. Vocês podem recordar que a gente ouviu o evangelho em que, naquela semana da 8ª da Páscoa, quando a notícia de que Jesus havia ressuscitado estava se espalhando e ele tinha aparecido a um grupo de mulheres, enfim, ele estava entre eles. Logo, as autoridades, os líderes religiosos da ocasião, já se organizaram e contrataram, vamos dizer assim, porque pagaram soldados, pessoas, principalmente os soldados que faziam a guarda da sepultura, para dizer que eles dormiram e o corpo foi roubado, e espalharem a notícia de que os discípulos de Jesus foram de madrugada e roubaram o corpo. Uma fake news
no início do cristianismo. O que nos escandaliza e o que nos assusta é que ainda hoje, dentro das nossas comunidades, não no meio do povo em geral, mas principalmente naqueles que estão à frente das comunidades, sacerdotes, até mesmo bispos, pessoas guardiães da fé, que deveriam transmitir o evangelho na sua essência, confundem o povo com pregações onde se coloca a ressurreição de Jesus de um modo estranho à Escritura. Se fala na ressurreição de Jesus na questão do perdão, na força da comunidade, no espírito da comunidade que partilha. Assim que Jesus ressuscitou no coração das pessoas, a ponto de elas viverem de um modo novo. Isso é estranho ao Evangelho, às narrativas bíblicas sobre a ressurreição, porque quando a gente fala de ressurreição de Cristo, a gente fala de ressurreição completa de Cristo. O corpo de Cristo ressuscitou. O corpo de Cristo não sofreu a corrupção da sepultura. Isso é muito claro e deve ser muito claro para nós. Então, o que ressuscitou naquela manhã da Páscoa, naquele domingo? Jesus Cristo, seu corpo, não estava mais preso pela morte, porque venceu a morte. Literalmente, Jesus ressuscitou, como afirma a Sagrada Escritura. Verdadeiramente, ele ressuscitou. Não é uma força de expressão, não é um modo de dizer. Ele ressuscitou e vive no meio de nós. Não nos deixemos enganar. Jesus Cristo ressuscitou de fato. E essa ressurreição, aí sim, faz com que a comunidade exploda de alegria e saia em missão, se torne dinâmica, porque o Espírito ressuscitado comunica o seu próprio Espírito para as comunidades. Então aí a gente entende de forma correta que Cristo ressuscitado comunica o seu Espírito para a comunidade, que agora possuída desse Espírito do Senhor, plena desse Espírito Santo, sai em missão de forma corajosa e sem medo. Todos que encontram Jesus e recebem esse Espírito, vencem em si o homem velho, vencem em si a mulher velha, ressuscitam também e podem caminhar com ele. Essa ressurreição aqui, neste mundo ainda, mudança de vida e transformação, uma conversão, ressurreição, é um sinal da ressurreição que acontecerá no final dos tempos. Que todos iremos ressuscitar e a nossa esperança e a nossa meta é ressuscitar para a eternidade com Deus e não para a eternidade danosa, não para a danação eterna, mas para a vida eterna com Deus. Mulheres também se aproximaram desse grupo. Mulheres também fizeram parte dessa comunidade. O que digo agora parece de repente algo óbvio para nossos tempos, onde nós temos a maior parte das pessoas que participam de nossas comunidades sendo mulheres, mas não era bem assim. Os mestres, os rabis, as pessoas de influência daquele tempo não costumavam ter como discípulas, aliás, no seu discipulado, mulheres. E Jesus faz exatamente com que as coisas ganhem um novo jeito. Ele é um mestre, um grande mestre que arrasta multidões, inclusive as mulheres podem fazer parte do seguimento de Jesus. Não é somente se admiram com ele, mas estão com ele, caminham com ele, como ficou muito claro no texto que a gente acabou de escutar
de São Lucas. Aliás, Lucas é o único que relata essa passagem. Nenhum outro diz com tanta clareza que, além dos discípulos, os apóstolos, tinha no grupo de Jesus mulheres que não só o seguiam, como o ajudavam na missão e também colaboravam com os bens que elas possuíam. Entre essas mulheres tinha até esposa de um alto funcionário de Herodes. Olha o poder de atração de Jesus, que trazia para ao seu redor todo tipo de gente. Todos se encantavam com Cristo. Que nossa vida de igreja, nossa vida de fé, seja tão viva e intensa que a gente consiga atrair para a nossa comunidade, para os nossos grupos de oração, de reuniões, de vivência de fé, todos os tipos de pessoas, de classes distintas, sem exclusões. Todos são bem-vindos na igreja, todos são bem-vindos na comunidade de Cristo. As mulheres serviam a Jesus e serviam porque era uma forma de gratidão por tudo o que Jesus realizara na vida delas. Quando Jesus passou na vida dessas mulheres, a vida dessas mulheres se transformou. Elas foram curadas, elas foram saradas, elas foram encontradas. E a forma de agradecer a Jesus por tudo que ele fez por elas foi se colocando a serviço dele, e colocando-se a serviço dele, colocava-se a serviço dos irmãos e dos mais necessitados. Bendito seja o nome de Jesus, que nos acolhe a todos. Homem e mulher, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nessa passagem bíblica, na atitude de Cristo, de Jesus, o Deus feito homem, novamente nós temos a Sagrada Escritura reafirmando que do coração de Deus, homem e mulher, saímos para que a nossa vida seja uma vida edificada, uma vida santa, uma vida plena. Ninguém está excluído desse convite de fazer parte do convívio dos eleitos. O Senhor nos abençoe, nos livre tomar dos rumos da vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.